Bom dia, primeiro ano! Vocês estão bem? Como vocês passaram as férias de vocês? Espero que tudo bem. Espero que vocês aí tenham descansado, talvez até viajado, mas principalmente descansado, né? Que a gente merecia depois de um semestre aí bastante puxado, bastante estressante, ainda em casa, questão da pandemia, tudo que envolveu, a gente tem que realmente descansar um pouco. Eu espero que vocês tiveram este merecido descanso aí em julho. Eu também peguei as minhas férias e foi muito bom. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui descansados para mais um semestre, né? Começando aí o terceiro bimestre hoje e com novidades, né? Como vocês sabem, estamos retornando aqui para o colégio, os alunos, e espero ver vocês aí na semana que vem, juntamente com a direção da escola, com os outros professores, vocês revendo aí todas as pessoas, revendo os colegas, os amigos e todas aí as pessoas que fazem do Colégio Adventista ser o que ele é. Então, bem-vindos novamente. Quero deixar aqui o meu abraço a vocês. E nesta gravação a gente vai falar um pouco sobre aquilo que a gente estudou no primeiro semestre, né? Sobre tanto as questões dos conceitos fundamentais de literatura como o trovadorismo. Pois bem, a gente vai falar sobre o trovadorismo, sobre o humanismo e sobre o barroco. Sobre o trovadorismo, o que a gente tem que falar que foi a primeira manifestação literária de Portugal, né? Já numa época em que o Portugal estava se tornando nação, em torno de 1100, 1200 até 1400 por aí, vai se formar então uma poesia trovadoresca. O que é a poesia trovadoresca, né? São aquelas poesias que eram declamadas, cantadas, né? Com acompanhamento de algum instrumento musical. Geralmente era a lira, era a harpa, instrumentos daquela época, e foi muito assim conhecida e conceituada essa poesia trovadoresca naquela época. Dentro, né, dessa poesia trovadoresca, a gente tem então os menestréis, o trovador, o jogral, né? E se divide então na lírica amorosa e na lírica satírica, né? Tinham as cantigas de amor, né, as cantigas de escárnio, as cantigas de amigo e outras cantigas. E o principal nome do autoral desse tempo é o Fernão Diniz, que é o trovador que vai contar a história de Portugal, né? Então, o Fernão Diniz ele vai ser o grande nome da literatura trovadoresca daquela época. Logo depois da poesia trovadoresca, a gente tem então o humanismo, né? O humanismo que é a valorização do ser humano como ser humano. A gente começa aí já na época do iluminismo, né? As pessoas começam a se distanciar daquilo que a Igreja Católica pregava aqui, do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Agora vamos mais caminhando para o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas, e com isso a gente vai então ter o Fernão Lopes como o principal organizador de toda a literatura portuguesa nessa época. Ele era o guardador-mor, né, que era o presidente do Arquivo Nacional de Portugal, né, e também o cronista-mor do reino, ou seja, ele escrevia toda a história do reino de Portugal. Ele vai ser o principal nome desse período humanista que acontece em Portugal. Nisso, né, nós temos a prosa doutrinária, nós temos o verso humanista, a poesia palaciana, e são aí os aspectos formais dessa poesia palaciana, né, são a cantiga, a esparsa, a trova e o violoncete, né? Nisso também temos, né, no humanismo, o texto dramático de Gil Vicente, que ele foi o principal teatrólogo daquela época. Ele fazia os principais textos de teatros daquela época. Então ele vai ter dois
dois tipos de teatros naquela época. O autos, né, que são peças de assuntos religiosos, cujo conteúdo principal era entre forma séria ou cômica, e a farsa, né, que são peças engraçadas e breves, de um ato só, com um reduzido número de personagens. O Gil Vicente ele vai criticar principalmente os membros do clero, a nobreza, os profissionais liberais, os médicos e também aqueles que estavam no campo religioso e os camponeses, aquelas pessoas da zona rural. Então, este é aí o nosso resumo do humanismo. Já também, partindo já para o quientismo, que foi apenas uma manifestação literária no Brasil, aqui nós temos as cartas, as cartas. A principal carta que a gente tem aqui do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha. E logo depois da descoberta, o Pero Vaz de Caminha, que foi um dos integrantes dos navios de Pedro Álvares Cabral, ele escreve a carta que ele vai contar para os governantes portugueses o que encontrou aqui no Brasil. Então ele fala das riquezas materiais, das florestas, dos índios. Então ele traz uma riqueza muito grande disso, a sociedade da época de Portugal. Então é muito interessante isso. E também várias outras cartas e tratados que a gente tem no quientismo vão ser reproduzidas aqui nessa história, nessa parte histórica do Brasil, que é de 1500 a 1600. Em Portugal e também nos países da Europa estava acontecendo o quê? O classicismo. O classicismo foi a época de que os grandes autores da época, eles estavam se reportando o quê? A antiguidade clássica. Lá na Grécia Antiga, os poemas, a mitologia grega, e por isso então vai se chamar classicismo, por conta de que eles estão remontando então toda a sua poesia, toda a sua literatura, e também nas artes, na música, no teatro, a este velho momento, que é o momento da mitologia grega e também de todas as características gregas. Então vai se chamar classicismo. Em Portugal, nós vamos ter então a poesia lírica e a poesia épica. E a poesia épica ela vai se dar por Camões, o grande poeta português, poeta épico português, o poeta Camões, que escreveu o quê? Os Lusíadas, que é a história de Portugal, a grande história de Portugal, da conquista dos territórios ali ao seu lado, da chegada de Portugal à Índia. Então, os Lusíadas ele vai contar um pouco a respeito disso, que a gente estudou no primeiro semestre deste ano aqui no Colégio Adventista de Macapá, e a partir da semana que vem a gente já vai entrar no Barroco. Então você leia aí no módulo 1, do nosso terceiro bimestre, o Barroco, que a semana que vem em classe, se Deus quiser, a gente vai estar falando um pouco sobre este momento, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus, até a semana que vem.